Nós já estamos indenizando o Paraguai, você só não sabia disso. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Donda, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. Causou certo rebuliço nas redes sociais aqui no Brasil um suposto pedido de reparação financeira em favor do Paraguai, por ocasião da guerra que envolveu o país e a Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai, entre os anos de 1864 e 1870. A iniciativa partiu do parlamentar paraguaio Ricardo Canesi, no âmbito do Parlasul, o parlamento do Mercosul. Segundo o pedido aberto por Canesi, encomenda-se a instauração de uma comissão de Verdade e Justiça para se averiguar supostos crimes de guerra e genocídio praticados pelos aliados. A reparação financeira foi estimada em 150 bilhões de dólares. Um valor nada modesto, você não acha? Naturalmente, trata-se apenas de uma solicitação feita por um parlamentar paraguaio e que não implica em nada nenhum dos países envolvidos. Na certa, tal atitude deve ter apenas cunho político, buscando trazer mais visibilidade aos proponentes. Talvez, porém, haja algum interesse envolvendo a negociação de tarifas de utilização da usina de Itaipu. Mas antes de tratarmos desse tema, precisamos definir o que realmente foi a Guerra do Paraguai. O conflito, iniciado em 1864, foi o maior da América do Sul e arrastou 4 países para uma guerra sangrenta. Tudo se iniciou por conta das ambições expansionistas de Solano Lopes, o caudilho paraguaio que governava o país desde 1862. E se você acha que ele foi eleito de forma democrática, bem, você está enganado. Ele foi indicado por seu pai, Carlos Antônio Lopes, que por sua vez governou o país como presidente desde a década de 1840. Você sabe, era uma monarquia hereditária disfarçada de república. Solano Lopes moveu-se em guerra contra o Brasil, invadindo o território do Império, para em seguida invadir também o território argentino. O caudilho delirava em sonhos expansionistas e já investia pesados recursos em material bélico, se preparando para aquilo que ele julgava ser uma inevitável guerra. O que se sucedeu, porém, foi uma catástrofe para o Paraguai. A guerra já estava perdida para Solano Lopes em meados de 1865. Ainda assim, ele preferiu arrastar o conflito até 1870, quando foi finalmente morto. É para esse conflito que os paraguaios supostamente querem reparação. Saltando no tempo, porém, chegamos ao Tratado de Itaipu, firmado em 1973 entre Brasil e Paraguai, e que, como o nome sugere, viabilizou a construção da usina de Itaipu, que foi a maior hidrelétrica do mundo até 2003, quando a China inaugurou a usina de Três Gargantas. Ao custo de mais de 17 bilhões de dólares, a usina binacional foi construída, e aí começaram os transtornos. É que, de acordo com o tratado, cada país tem direito a 50% da energia gerada na usina. O Brasil, por óbvio, tem uma demanda muito maior por essa energia do que o Paraguai, o que faz o nosso lado da fronteira consumir 95% da energia total produzida em Itaipu. Em outras palavras, o Brasil compra quase toda a energia gerada em Itaipu e que pertenceria pelo tratado ao Paraguai. Ou seja, o nosso governo paga diretamente ao governo paraguaio uma considerável quantidade de dinheiro todos os anos pelo excedente de energia elétrica paraguaia produzida em Itaipu. Os valores das tarifas a serem pagas foram estipuladas pelo tratado original, com previsão de revisão 50 anos depois de sua assinatura, ou seja, no ano que vem, o que poderia explicar as movimentações políticas de parlamentares paraguaios anteriormente citadas. Porém, o fato é que desde 2008, durante o segundo governo Lula, o Tratado de Itaipu vem sendo questionado pelos paraguaios, com algumas revisões que beneficiaram, em muitos casos, o lado de lá da fronteira. Durante o governo de Dilma Rousseff, mais precisamente no ano de 2011, foi enviada ao Congresso Nacional uma proposta de revisão dos valores pagos ao Paraguai. Na prática, a proposta previa uma tarifa 3 vezes maior a ser paga aos nossos vizinhos, fazendo o total do repasse saltar de 120 milhões de dólares para 360 milhões de dólares por ano. Num Congresso dominado por aliados do PT, sendo que a própria Gleisi Hoffmann foi relatora do projeto no Senado, o aumento das tarifas foi aprovado com facilidade.
E por qual motivo o próprio governo brasileiro solicitaria ao Poder Legislativo um aumento de tal magnitude nos repasses para o Paraguai? Bem, nós podemos apenas especular. Porém, é importante mencionar que naquela época, o Paraguai era governado por Fernando Lugo, um aliado de Dilma e do PT e membro conhecido do Foro de São Paulo. Lugo fora bispo católico desde 1994, mas estava afastado de suas funções por determinação da Santa Sé desde 2004. Como um típico bispo vermelho da América Latina, Fernando Lugo era ligado à teologia da libertação, ala esquerdista da igreja que tem por maior feito aqui no Brasil cimentar a fundação do próprio PT. Concorrendo à presidência do Paraguai em 2008, Lugo foi eleito, numa época em que proliferavam governos de esquerda pelo subcontinente. Logo, porém, começaram a surgir diversos escândalos que envolviam desde abusos sexuais até mesmo a filhos não reconhecidos. Conforme os casos tomavam repercussão, Fernando Lugo foi obrigado a reconhecer a paternidade de alguns filhos, tidos inclusive com mulheres que eram menores de idade à época. Somando isso à sua péssima gestão do governo paraguaio, o resultado não poderia ser outro. Sua popularidade despencou e começou a falar-se a respeito da instauração de um processo de impeachment. Era o fim do ano de 2010 quando a solução mágica pareceu surgir. Fernando Lugo encontraria apoio em seus aliados do país vizinho. O PT abriu, mais uma vez, a torneira dos recursos públicos para seus aliados comunistas. Ninguém poderia afirmar com 100% de precisão quais foram as intenções de Dilma Rousseff ao propor um aumento de 300% no valor das tarifas de Itaipu pagas ao Paraguai. Mas não é um tremendo absurdo considerar que tal ação foi bastante oportuna, no sentido de favorecer Fernando Lugo às custas do Tesouro Nacional Brasileiro. A tentativa, naturalmente, não surtiu o efeito desejado, e Lugo foi destituído de seu cargo em 2012, não obstante o chororô do Foro de São Paulo, que afirmou estar em curso um golpe de Estado no Paraguai. Independente disso, porém, o fato é que a generosa revisão de tarifas continua a beneficiar os cofres paraguaios. Em mais uma demonstração de como funciona a democracia, o governo atual faz o que quiser, com a plena certeza de que não terá que arcar com os custos futuros de suas ações. Porém, existe um aspecto muito mais importante sobre Itaipu e sobre a relação Brasil e Paraguai que precisa ser levada em conta. Pode-se discutir, naturalmente, sobre se a decisão da Mulher Sapiens, em 2011, foi acertada ou não, mas isso é desprezar a raiz do problema, que é a desastrada ação estatal, quando os governantes se acham no papel de fomentadores da economia. Diferente do que se poderia esperar do livre mercado, as respostas que o Estado dá para os problemas da sociedade são sempre megalomaníacas. Durante a campanha eleitoral de 2018, numa sabatina realizada pela Jovem Pan, o candidato do Partido Novo, João Amoedo, sim, o comunista laranja, foi questionado a respeito de sua defesa liberal das privatizações e da redução do tamanho do Estado. Em determinado ponto da sabatina, Marco Antônio Villa afirmou ao candidato, dentre outras coisas, que ninguém além do Estado poderia ter construído Itaipu e que, portanto, a iniciativa privada seria incapaz de prover todas as soluções de que a sociedade necessita. A afirmação do professor Villa parte de um pressuposto completamente equivocado, o de que as soluções tomadas pelo Estado são as únicas possíveis. A resposta adequada à afirmação de Marco Antônio Villa seria: será que Itaipu era mesmo a única solução? Em outras palavras, será que a sociedade brasileira, deixada livre para empreender, não resolveria o problema da demanda energética de forma mais descentralizada e eficiente? Afinal de contas, isso foi feito em muitos outros países. A solução do mercado busca sempre a eficiência. A solução estatal, porém, sempre tenderá para a construção de monumentos e colossos, como que para atestar o quanto o Estado é maior do que o indivíduo. Se o Egito Antigo fosse uma sociedade anarcocapitalista, certamente não teríamos as pirâmides para admirar, uma vez que os homens mais ricos daquele país iriam preferir para seus corpos mumificados mausoléus mais simples do que as gigantescas estruturas encomendadas pelos faraós, às custas de todo o povo egípcio. Também no Brasil, nós veríamos pequenas usinas hidrelétricas, termoelétricas e nucleares, espalhadas por toda parte e geridas de acordo com as demandas do mercado. O que nós temos, porém, é uma gigantesca pirâmide em Itaipu, erguida aos custos de muito dinheiro, em condições questionáveis, e que atrelou o Brasil a uma tal dependência da geração hidrelétrica que todo brasileiro começa a
a soar frio quando os reservatórios de água começam a se esvaziar. Seja construindo pirâmides para enterrar seus faraós, seja construindo hidrelétricas gigantescas, o Estado sempre lançará a mão da solução mais grandiosa e dispendiosa que estiver à disposição. Um livre mercado, por sua vez, buscará sempre o máximo de eficiência, o que costuma levar a soluções menores, menos custosas, mas que entreguem o que a sociedade demanda. Nós, porém, estamos sob o jugo do Estado. Por isso, eu e você continuaremos a pagar, por muito tempo, a reparação histórica pela Guerra do Paraguai, independente de quem a tenha começado de fato. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!